Eclesiastes 3 e verso 11. Nós, evidentemente, temos vários tipos de leitura. Vocês vão fazer a leitura conforme a Bíblia que vocês têm, né? E a nossa sugestão é que durante a semana vocês voltem a buscar o entendimento melhor daquilo que está sendo falado, porque a gente vai falar com breves momentos aí de, no máximo, 1 hora, nossos encontros, né, nesse sentido online aqui. Então, gostaria que vocês estivessem com Eclesiastes 3 e 11 aberto na versão que vocês utilizam com mais frequência, e eu vou fazer a leitura aqui do texto, né, para que a gente possa ter essa introdução. Vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Essa é a versão da nova linguagem na tradução de hoje. Tem alguém com o áudio ligado ainda? Se der para desligar, deixa eu ver quem é aqui. Tá, foi. Obrigado. Que daí dá a reverberação aqui. Eu quero ler também na King James, e ela está com uma versão um pouquinho diferente. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou, né? E nós temos uma série de situações que a gente já viu e está vendo, né, pela qual nós não conseguimos ver completamente aquilo que Deus já realizou, né? Então, a ideia de hoje é percebermos que nós fomos criados para sermos eternos. Nós somos criados para sermos eternos, e a gente vai perceber que a vida aqui, ela é basicamente um ensaio, né? Vou usar um termo que eu sou acostumado, né? Um ensaio para uma grande produção futura, para um grande momento futuro. Então, a ideia de que nós vemos esses dois textos, e é claro que a versão da NVI vai dizer coisas diferentes, palavras diferentes, mas vai traduzir para esse mesmo tempo, né? E a gente vai perceber que a Terra é um lugar de preparação, é um lugar onde nós estamos, e nós estamos aqui de passagem. E por isso que a Bíblia diz que dentro de nós há um profundo desejo pela eternidade. Quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, quando nós temos alguma doença, quando nós temos algum problema psicológico, emocional ou espiritual, tudo está conectado ao quê? A esse anseio que nós temos dentro de nós de encontrarmos, né, o eterno, aquilo que nós não temos uma medida específica para dizer, né, de tempo. Não é atemporal, como eu tenho dito, e nem temporal, porque nós condicionaríamos Deus a uma limitação. E como ele é ilimitado, então nós não temos como falar dessa forma. É apenas uma forma de descrever algo que é de momento, eterno, né? Por isso que, às vezes não, a maioria das vezes, vamos dizer assim, né? A morte para nós é anormal, né? E é difícil de se compreender a separação, né? Porque nós estamos nessa finitude, nós finitos, né? Nós somos finitos aqui, nós temos um tempo. Então, Deus nos condicionou a eternidade, e por isso parece que temos que viver para sempre, né? Então, a gente sente o impacto de uma separação. E aí nós vamos para uma separação lógica também, que é
quando você se separa de alguém, quando você está próximo de alguém e você acaba, viajou, ou você está longe de um filho, de uma filha, ou você está longe do marido, da esposa, né? Então, quer dizer, separações também nos trazem essa ideia, olha, eu não vejo a hora de ver tal pessoa, não vejo a hora de, né? Por isso que algumas marcas que a gente tem de ruptura, elas são mais fortes do que outras. Quando a gente rompe um relacionamento, quando a gente rompe com um trabalho, rompe com situações emocionais, e, e isso traz para nós algumas limitações, né, emocionais. Então, nós podemos viver a quantidade de tempo que a gente quiser viver, ou aquilo que Deus quiser que nós vivamos, mas nós vamos sempre pensar o seguinte: você pode viver, sei lá, 80 anos, 100 anos, né? Mas a eternidade não é relacionada a tempo, né? A eternidade é para sempre nesse sentido, né? O sempre também é um contexto muito limitado, mas é uma forma de a gente descrever a eternidade, que não tem fim, mas também não tem começo, né? Então, quer dizer, no momento que você entra num estado eterno, você está com o Criador, então não tem para que ou por que existir a condição tempo, né? Então, Deus nos dá essa condição, né? Por isso, a gente sente a perda de entes queridos, a sensação é que você viveu muito pouco, ou que você vive muito pouco, e daí por essa causa, né, nós somos eternos a partir do momento que nós somos gerados. Mas na mente de Deus isso já existiu, né? Ou seja, nós já existimos antes mesmo de ser gerados na mente de Deus, porque Ele é eterno. Por isso que não tem é uma coisa bem interessante, né? Porque Deus marcou o tempo certo para cada coisa, né? O tempo certo dentro dessa conexão que nós temos temporal, né? Que nós temos. Ao momento que o homem se desconecta de Deus lá no Éden, nós passamos a ter um tempo, né? Nós passamos a ter uma limitação. E é essa limitação que nós estamos falando hoje, mas que faz que a nossa vida, né, ela seja, parece que uma vida curta, né? Mas tudo que nós fizermos no hoje, no tempo atual, nós vamos estar o que fazendo? Nós estamos preparando, por isso que eu usei a palavra ensaio. É como se fosse um ensaio para você estar, né, na eternidade. Claro que é uma força de expressão minha nesse sentido, né? E por isso que vocês precisam pegar Eclesiastes 3:11 e fazer essa colocação para vocês. Peraí, mas quando fala de eternidade e quando fala de tempo, não são a mesma coisa. Quando fala de para sempre, também não se fala de uma eternidade, porque para sempre dá a ideia de que começou e teve fim, e vai ter uma continuidade. Não, porque Deus não tem começo e não tem fim. Então não tem como a gente determinar isso. A gente usa palavras especificamente para a gente poder ter essa compreensão, né? Então, é bem, bem importante, né? Nós trabalhar com essa ideia. Compreendido até aqui, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir ou colocar ali no chat, né? Que também dá para a gente fazer a resposta aí, se a gente conseguir também conversar nesse momento. Pode deixar as perguntas ali também, que a gente pode também falar. Ou então vocês podem abrir, com certeza, o microfone. Eu quero ler com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5 e verso 1. Tá? Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, na versão portuguesa, né, no caso. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo novo no céu.
um lar que será nosso para todo sempre. Veja bem as palavras, né? Para todo sempre, um novo corpo, né? Deixarmos, morrermos, são situações que se remete ao quê? A um tempo cronológico, tá? Do nosso cronos aqui, do nosso relógio, do nosso tempo. Mas vejam bem que o tempo de Deus, ele nos dá para nós, observem com atenção o que eu vou dizer, que não tem a ver com o nosso contexto literal, assim, profundamente, né? Mas vejam bem, Deus deixou o quê? As estações como medida de tempo para nós. Ele não disse que ia ter 24 horas. Ele deixou a medida de tempo por estação, né? Por noite e dia. Tá? Então, nós temos que ter essa percepção quando falamos de tempo. Tá? Porque quando você olha para o tempo relógio, você vai perceber, não, a gente não dura muito, a gente pode viver 100 anos e ali termina. Né? Quer dizer, quando se fala em estações e tempos, nós vamos olhar para o Gênesis, vamos ver Deus criando os tempos relacionando ao quê? A dia e noite e estações. Né? Então, dia e noite determina as estações. Tá? Então, por isso, aqui, Paulo está dizendo o seguinte, porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo, nós teremos outro corpo novo no céu. Tá? Um lar que será nosso para todo sempre. Então, nesse contexto de 2 Coríntios 5:1, ele está dizendo o seguinte, nós estamos sabendo do que vai acontecer para frente, que isso aqui é um momento de passagem. Tá? Inclusive, se eu fosse perguntar para vocês, nós todos temos 24 horas em um dia, mas todos têm 24 horas de uma forma diferente na sua mente. Vive essas 24 horas de uma forma diferente. Tá? E cada passo que você dá, e cada ação que você toma, cada atitude que você tem, todas estão levando para uma eternidade. Então, naqueles 5 segundos que você pensou algo ruim, estão projetados para a eternidade. Porque é tempo que a gente não tem medição. Então, por isso que a palavra diz que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? E essa consequência, ela não está limitada somente ao momento do ato, ou daquilo que você faz, ou daquilo que você sente, mas daquilo que você tem de consequências a partir daquilo. E por isso que a régua da lei sobe muito quando Jesus vai dizer que está na sua mente o problema, e não somente na lei. Entende? A lei faz com que você veja o que está errado, mas você está com a mente já pronta para isso. Então, por isso que ele vai falar muito da condição que nós temos de pensamento, de tempo, de ações, de estações, de tudo. Né? Então, para nós não é uma opção passar a eternidade na escuridão, longe de Deus. Né? A forma que nós vivemos, né? O relacionamento com Deus, né? Hoje é o que nos dará tranquilidade na eternidade, que nos dará tranquilidade na forma de expressão básica para a gente falar, né? Aprender a amar o Filho de Deus, né? Por isso que o próprio Jesus, né? Ele diz, olha, se vocês me conhecer, vocês estão conhecendo a Deus. Se vocês olhar para mim, vocês estão olhando para Deus. Então, por isso que se nós aprender a amar Jesus nesse sentido, nós teremos esse convite, né, para estar com ele na eternidade. Tá? E eu vou falar mais para frente em outros momentos sobre essa questão também, da validação da filiação que nós temos, né, em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós experimentamos o perdão, o amor, a misericórdia dele sobre nossa vida. E a melhor coisa que nós podemos fazer no tempo presente, no agora, é preparar-nos a um futuro eterno com esse Criador, né? Com esse Deus.
e a gente diz com o nosso Pai, né? Que ele é o criador de todas as coisas que a gente vê, visualiza, visíveis e invisíveis. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Então, nós precisamos compreender que a vida é muito mais do que o tempo atual, do que o hoje, ou do que o que foi passado, ou do que você espera para um futuro nesse mundo. Ela é muito mais do que isso, porque a esperança nossa é eterna, é a eternidade com Deus. Então, os novos propósitos nos relacionamentos, seja de amizade, de conjugais, nas circunstâncias, nas atividades diárias, todos os nossos propósitos têm que estar conectados ao propósito de Deus, porque é para lá que nós estamos indo. Por isso que Simão Pedro, ele vai dizer para Jesus, na resposta que ele está dando para Jesus, ele vai dizer, é para quem nós iremos. Para quem nós iremos. Né? Então, não é para onde, mas sim para quem. Para ele, tanto faz aonde Jesus estivesse. Entende? É o para quem ele estaria indo. Entende? Porque o ambiente onde Jesus estava mudava tudo. E para nós não é diferente. Onde nós estamos, se o Espírito Santo de Deus está em nós, onde nós estamos, vai mudando o ambiente. Porque nós não estamos somente no tempo presente. Né? Então, até eu vou ler aqui Filipenses 3:7. Depois eu posso enviar para vocês também, se vocês quiserem, vocês me chamem e eu envio para vocês os textos todos, para vocês terem uma ideia melhor, né? E vocês quiserem estudar durante a semana, que faz muita diferença isso. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela tem que ser atuante, né? No dia a dia. Não é somente num encontro como esse, é no dia a dia, né? Todas as nossas celebrações, porque nós estamos aqui para celebrar aquilo que Jesus fez em nossa vida, de nós podermos estar em comunidade, de podermos estar em comunhão, né, como falei, inclusive, domingo passado. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa estabelecer na nossa vida, porque senão a gente se torna aquela pessoa circunstancial, que se a circunstância é de culto, a gente está fazendo culto. Se a circunstância é para orar, você ora. Então você só ora quando há uma circunstância. Você só canta quando há uma circunstância. Só cultua Jesus quando você está, por exemplo, numa igreja ou numa casa, como nós fizemos aqui domingo passado, né? Então, ou você só cultua Jesus quando você está aqui nesse grupo. Então, quer dizer, a gente precisa pensar que há uma comunhão para se tornar essa igreja. A igreja de Jesus, ela não é feita de pessoas que se reúnem uma vez, sei lá, por mês, por semana, por dia. É a vivência que você tem com os outros que faz com que você se torne essa igreja. Então, se o tempo de vida que nós temos aqui na Terra não faz sentido, você pode tranquilamente deixar de ser, digamos, ético e bom, sem ter que se preocupar com a eternidade. Pode viver a sua vida como você quiser. Não tem problema, porque não faz sentido. Não faz sentido a vida que você leva ou a vida que nós levamos. Filipenses 3:7, eu vou ler aqui na versão da Transformadora. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Né? Está vendo que não se trata de uma situação ou de uma circunstância. Isso é muito interessante. É muito interessante, porque a gente precisa viver o evangelho nos dias atuais, não de forma condicionada a um espaço, a um ambiente que nós estamos. Nós temos que viver o evangelho no todo da nossa vida. Isso é muito importante. Por isso que Paulo diz, olha, eu pensava que essas coisas eram valiosas, ou seja, eu pensava que ir, por exemplo, no mercado era uma coisa valiosa. Comprar um carro, uma casa era coisa valiosa. Até mesmo ir, por exemplo, num encontro, ou estar aqui, por exemplo, num encontro online, mas
é a igreja se reunindo, né? Eu até pensava que isso era coisa muito valiosa, mas o que é mais valiosa é a coisa que você faz durante o processo da sua vida, na linha do tempo da sua vida, das estações, como eu falei antes. Tá? Então, quer dizer, por isso existem consequências eternas sobre tudo que a gente faz e tudo que a gente se torna aqui na Terra. Isto está dentro de nós, na nossa formação. Tá? Cada ação nossa de hoje soará como uma música lá na eternidade. Então, é óbvio que, então, se nós pensarmos nas condições que Paulo está descrevendo aos Filipenses, né, nós poderíamos viver sem regras, sem limites, fazer o que vier à mente, não é mesmo? Porque se a gente estiver pensando nas coisas, e isso tudo é corruptível, então não faz sentido a gente seguirmos regras, não faz sentido a gente ter limites, a gente pode simplesmente seguir em frente. Eu pensava assim quando era jovem, porque eu não tive a mesma condição de limitações, de limites, de bordas parentais na minha vida. E o que que acontecia? Eu era meio que rebelde nesse ponto. E isso fica dentro de nós, e isso é uma luta constante. Né? Quando você não recebe bordas parentais, que eu digo é dos pais, ou de quem criou você, ou de quem ajudou você a se formar o que você é hoje, no caso, ou que está ajudando. Então, quer dizer, se você não tem os limites, não há futuro esperado. Né? Ou seja, não faz sentido a vida que você leva. Né? Então, eu me coloco nessa condição, porque como o adolescente é, nesse ponto, uma situação mais complexa, né? A gente vai pensando, enquanto você não tem a, a vivência necessária para se tornar, vamos dizer, um adulto nesse sentido, você não vai conseguir ter essa responsabilidade de administrar, né, a sua própria vida. Então, por isso que os pais, eles estão ali juntos sempre, né? Ou seja, a direção. Por isso que nós sozinhos, sem Deus, nós não conseguimos. Né? Você pode conseguir ter sucesso profissional, sucesso até familiar e tudo mais, mas você não acessa a eternidade porque você está só. Você está pelo seu próprio esforço, pela sua própria regra, pela sua própria vontade. Né? Então, nós temos consequências boas e más na Terra e temos consequências boas e más após esta vida aqui na Terra. Quero ler mais um texto para vocês. Eu vou colocando os textos aqui, gente, depois eu mando, acho que para vocês, para nós não ter. Às vezes não dá tempo de a gente comentar tudo, né? 1 Coríntios 2:9, né? Eu vou ler aqui a versão da Bíblia Viva. Este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles, olha só, que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Tá? Como será a eternidade com Deus? O nosso cérebro não é capaz de compreender essa maravilha, essa grandeza do céu. Né? E a gente, quando pensa no céu, a gente olha logo para onde? A gente olha para cima, que dá a ideia de grandiosidade. A gente olha para cima, para o céu, para ver para o céu, olha para o céu. Né? A nossa mente, ela é muito imediatista e ela não alcança nada da eternidade por conta, né? Por conta própria. E é inútil a gente tentar fazer isso. Deixa eu só fechar aqui. Fechando aqui para não ter problema. Ok. Então, gente, até aqui vocês estão conseguindo assimilar alguma das coisas que eu estou falando? Pode me escrever ou pode abrir e falar. Muito bem, tá? Não se preocupem, gente. Pode falar, pode abrir o microfone. Se tiver alguma questão, eu possa
Posso tentar ajudar aqui também. A gente está gravando, para quem chegou depois, porque eu quero deixar disponível para aqueles que não puderam estar, pelo menos estar sincronizado com a gente, né? Estar pelo menos vivenciando, tá? Aquilo que a gente está vivendo e aprendendo. Tá? Então, a nossa mente imediatista, então, como eu estava dizendo, ela não alcança nada da eternidade por conta própria, porque a gente tem essa limitação. Temos uma ideia da palavra eternidade, temos uma ideia, que é sempre, né? E a palavra eternidade nos dá ideia, para nós, pelo menos, que estamos seguindo o caminho e nos tornando discípulos a cada dia, né? Nos tornando discípulos de Jesus, a gente tem a ideia de um momento onde não há sofrimento, não há dor, né? E nós vamos ser recompensados pela nossa fidelidade ao nosso Pai, né? Ao Criador. Então, pela nossa fidelidade, um tempo, um momento no tempo, ele vai dizer que sejam bem-vindos, né? Para o reino que está preparado para vocês. Mateus 25, né? Venham, benditos do meu Pai, para que o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo, né? Entrem para esse reino. Realmente, aqui nós temos uma experiência do reino na terra, né? Por isso que Jesus diz: venha o teu reino. Ou seja, e ele diz, né? Naquele tempo mesmo ele diz: olha, e o lugar, o momento, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Né? Ou seja, já estava implantado na terra o reino, porque ele estava. Né? Então, quer dizer, é bem importante nós pensarmos o seguinte: Deus nos dá um propósito aqui na terra, mas esse propósito ele não termina aqui em virtude de nós sermos criados para sermos eternos. Nós somos criados para sermos eternos. Nós não somos o eterno, nós somos criados, ou seja, a partir do momento que nós somos gerados, nós somos eternos. Muito bom, porque Deus, ele mesmo diz: olha, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele disse para Jeremias, né? Antes de você ser formado, né? Eu já te conhecia. Ou seja, a nossa existência não está condicionada a esse plano, a esse tempo que nós estamos aqui. Deus já sabe. Deus já sabe de tudo. Então, esse propósito que ele nos dá de glorificar ele na terra, a gente nasceu para isso, para glorificar ele. Por isso que tudo que eu sou, tudo que eu me torno em Cristo Jesus é para que as pessoas possam ver ele e que as pessoas possam ser transformadas a partir daquilo que eu me torno. Né? Então, é bem importante isso. Ele oferece alguns anos de vida para nós aqui, mas o plano dele é eterno. É maior do que isso que a gente está vivenciando. E vou citar mais um verso para vocês aqui, Salmo 34, verso 11. Diz ali: mas os planos do Senhor são eternos. Olha só, é diferente dos nossos planos, gente. Nós temos nossos planos aqui, para esse momento, para esse tempo. A gente quer viver, a gente quer ter uma casa, a gente quer ter uma família, a gente quer ter amizades, a gente quer ter uma igreja, a gente quer congregar, a gente quer ouvir a palavra, a gente quer ser ouvido. Mas os planos de Deus, eles não são para esse tempo apenas. Eles incluem esse espaço-tempo, mas a eternidade é uma linha que não tem fim. Né? Então, ali, 34:11 vai dizer o seguinte, ó, na sequência, a parte B do verso diz o seguinte: não podem ser modificados. O que não pode ser modificado? A primeira parte ali, os planos do Senhor são eternos e não podem ser modificados. Então, as suas decisões serão mantidas para sempre. Deus é imutável. Tá?
Então, você deve pensar mais na eternidade para não viver uma vida desesperada aqui para o que vai acontecer, acreditando ou não, as coisas vão acontecer, né? Então, a gente tem que cuidar isso, né? Pensar mais na eternidade, pensar o que eu estou fazendo hoje para que reflita nessa eternidade, né? Quando vai ser isso? Olha, gente, para pessoas, né? Pessoas terminou e começou a eternidade hoje, né? Então, às vezes a gente fica se preocupando com coisas que são futuras e a gente não conseguiu construir o presente, né? Então, é interessante fazer os planos? Sim, mas esses planos têm que estar dentro de um contexto da eternidade. Ou seja, tem que ter um propósito para que esse plano futuro esteja conectado com a eternidade, para que faça sentido você fazer viver esse propósito. Tá? Então, é bem importante, né? O tempo que você passou na barriga da sua mãe não são vamos dizer, o fim em si, mas uma preparação para o que viria a seguir. Você começar a viver fora dessa barriga. Semelhante a isso. Então, se você possui um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a falta, temer a morte, temer a separação. Ela é a porta para a eternidade. Tá? Então, é bem importante isso. Inclusive, o mesmo pregador que escreveu Eclesiastes, lá no capítulo 7, ele vai falar que é melhor estar num dia de luto, porque isso provoca uma marca na pessoa, né? E vai dizer assim que, pois, todos vão morrer um dia. E é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo, né? Por quê? Porque é melhor você estar num dia de luto do que num dia de festa, porque no dia de festa você não está nem aí para o que está acontecendo. No dia de luto você começa a perceber. Já notou isso, né? No dia de luto, ou no dia que você discutiu, brigou, ou que saiu do trabalho, não sei o quê, perdeu o emprego, ficou doente, você começa a refletir, né? No dia de festa, tá tudo tranquilo. Você só agradece, muito obrigado. Mas quando você está ali naquela situação, você consegue dizer obrigado pela situação que está acontecendo, pelos problemas que vocês têm, problemas que às vezes você criou e problemas que Deus permitiu que você passasse. Será que a gente consegue agradecer? Porque isso está nos fazendo o quê? Está nos moldando para uma eternidade. Então, isso é muito importante. Tá tudo ok até aqui, gente? Tudo ok. Legal. Vamos ler mais um texto? Vamos. Hebreus 13, 14. 13 e 14. Olha só o que o escritor aqui aos Hebreus vai falar. Eu vou ler uma versão, mas se alguém quiser ler outra versão, pode abrir o microfone e ler também. Tá? Outra versão. Eu vou ler uma versão aqui, acho que é a Bíblia Viva, porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Né? Vocês têm alguma outra versão? Pode ler. Pode ler, gente, uma outra versão aí que vocês têm. Ou tá tudo igual? Qual é o capítulo, pastor? É capítulo 13 de Hebreus e o verso 14. 13, 14. É.
Vamos ver aqui. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha aí. É diferente da que eu li, realmente. Então, nós estamos aqui buscando uma futura pátria, um futuro lugar. Né? Muitas vezes, o lugar, ele traz para nós a ideia do que? De identidade. Né? Por exemplo, nós que nascemos no Brasil, somos brasileiros, a nossa identidade é brasileira, né? Nossa identidade, nossa nação é o Brasil. Mas aonde você estiver, você sabe de qual pátria você é. Entende? Então quer dizer que este lugar que nós estamos hoje, o momento que nós estamos vivenciando, né, não é o nosso lugar especificamente. Não é a nossa pátria. Não é o nosso país. Nós estamos aguardando nosso país eterno no céu. E como eu falei para vocês, quando eu falo a palavra céu, sempre dá a intenção de você olhar para cima. O céu está acima de nós, né? Mas o céu, o céu, ele não necessariamente vai estar descrito como acima, mas como um ambiente. Entende? Não significa que ele está acima. Ele pode estar aqui, aonde você estiver. Tanto que Jesus vai dizer: venha o teu reino seja manifesto aonde? Em nós. Então o céu pode estar aqui. Por isso que tem muita gente que não consegue compreender, né, o tempo que está vivendo, né, porque acha que tudo está difícil ou porque tudo está ruim, mas é porque não está conseguindo visualizar o céu dentro de si para que possa vivenciar essa circunstância momentânea na Terra, né, esperando entrar nessa pátria que realmente é a nossa pátria, sabe? A nossa linguagem, a nossa cultura, entende? Não tem paciência de esperar esse tempo e acaba desanimando ou às vezes acaba se integrando a essa pátria que é passageira para nós. Né? Acaba pegando os costumes dessa pátria, né? Acaba fazendo o que essa pátria aqui faz, porque se é uma pátria que faz coisas erradas, você acaba fazendo também, né? Então, você precisa aprender a linguagem dessa pátria. Por isso que nós estamos na contramão do mundo, porque nós estamos numa pátria que não é nossa. Quando está tudo confortável para você, é porque a sugestão é que você torne isso insuportável, porque essa pátria não é o seu lugar. Você vai ter que andar na contramão de todas as coisas, praticamente tudo. Então você tem que andar com a sua visão toda, né? A visão de frente, periférica, tudo tem que andar com ela muito aberta, muito, porque senão você acaba esquecendo que tem uma pátria para você chegar, para você voltar, tá? Então é muito interessante. E aí chega o ponto que eu quero para nós, que é o ponto importante, que inclusive esse vai ser a chave para o novo livro que eu estou fazendo, quase terminando, né? O primeiro livro foi O Reino do Meu Pai, e esse nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas de uma outra forma. E o texto principal vai ser, já estou adiantando aqui para vocês, né? João 6:68. João 6:68. Vejam os textos de vocês, eu quero que vocês leiam aí para mim, pode abrir o microfone, João 6:68. Quem achar já pode abrir e pode falar. João 6:68. O Evangelho de João, tá? Alguém achou? E aqui, pastor. Pode ler. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Perfeito. Ótimo.
Vejam bem, gente, nós estamos, né, num contexto pela qual o que vai acontecer? Nós não estamos nos preparando para ir para um lugar específico, a gente chama de céu, né? A Bíblia chama de céu, essa ideia, né? Mas veja bem, a gente está se preparando para voltar para alguém, tá? Nós estamos nos preparando para voltar para alguém. Para quem iremos nós? É a compreensão de Simão Pedro, né, de Pedro, é a compreensão que ele teve quando Jesus disse, tá aí, vocês vão ficar aqui comigo? Pode ler o contexto da história. Ou vocês vão ficar também achando que não tem validade o que eu estou falando? Daí ele disse, não, Senhor, espera aí. Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, se só tu tens o quê? O haja eterno. Né? Palavras, a comunicação, né? Só tu tens a comunicação da vida eterna. E fala do quê? De algo futuro para ele. Não tem como eu chegar lá sem o Senhor, né? E esse lugar, ele não está se referindo a simplesmente o ambiente, mas a uma pessoa. Por isso que nós, e a própria Bíblia, considera e coloca isso, Deus como pessoa. Né? Então, quer dizer, nós estamos indo para alguém e não para um lugar específico. Pode ser onde quiser, eu quero estar nele. Não importa, não importa qual é o céu que eu vou estar, que às vezes entra nessa questão teológica, né? Se o céu é, é bonito, como é que ele é descrito na Bíblia, o céu, mas é descrito com palavras humanas, para que nós entendamos. Mas como é que é o ambiente do céu? Onde está Deus? Nós temos como ter essa referência hoje? Não temos. Né? Então, para quem? Nós estamos indo para Deus, aquele que criou tudo. Né? Então, cada instante que nós passamos aqui é um tempo distante do nosso lar. Por isso que Paulo diz: olha, para mim o morrer é vida, é Cristo. Né? Vida, Cristo, por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim o morrer é viver. Né? E vai entender, né? Vai entender um cara assim, né? Quando ele fala isso. Mas é justamente isso. Né? E o Paulo mesmo diz aos Coríntios, ele vai dizer aos Coríntios, que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Estamos longe de Jesus. E ele vai usar esse termo, ou esses termos, para dizer o seguinte: quando você vive na carne, quando você vive para os seus próprios desejos, você está longe do Senhor, está longe de Deus, está longe do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem como habitar em você, porque você abre muito espaço para as coisas desse mundo. Né? E o próprio Jesus vai dizer o seguinte, né? Ele dá o exemplo de uma pessoa através das plantas. Por exemplo, ele vai colocar ali, ele vai dizer o seguinte: é uma ótima planta, uma semente que germinou na terra, mas os espinhos abafaram essa planta e não conseguiu produzir o fruto. Interessante, né? É muito interessante, porque ele está falando de coisas terrenas para identificar aquilo que está dentro do ser de Deus. Então, esse é o ponto da qual nós queríamos chegar hoje. Né? Essa eternidade está esperando uma frutificação nossa aqui na Terra, né, para que isso tudo tenha efeito na eternidade. Então, nós temos que pensar no nosso propósito nesse encontro, nessa semana, né, que há muito mais na vida que apenas este tempo presente ou o tempo passado, porque tem pessoas voltando ao passado todos os dias. E isso é uma coisa natural, porque nós estamos condicionados ao tempo.
quando se fala no Cronos, nós temos um passado, nós temos um presente e temos um futuro a ser construído, ser vivido. E esse futuro já está acontecendo, porque se passou um segundo atrás, já estamos construindo um futuro. Então, se a gente consegue viver esse presente, nós estamos automaticamente vivendo o futuro. Ou seja, eu consigo apalpar o futuro estando nesse presente, porque eu estou vivendo ele. Então, o meu propósito, né, que a gente possa, nessa semana, entrar nessa semana, fazendo a vontade de Deus nesse aspecto, transformando a nossa vida no aqui e agora. Alguma questão, gente? Alguma pergunta? Fale se foi compreensivo, se está sendo interessante esse questionamento Sim. todo. Pois Foi não. compreensível, sim. É um tempo que a gente passa e aprende, acho muito importante, mesmo que seja online, porque a gente consegue entender, consegue acompanhar com as nossas Bíblias. Então, para mim foi muito, muito bom estar aqui com esse tempo com vocês e aprendi bastante. Legal. Que bom. Mais alguém? Se tiver, pode falar. Eu vou mandar para vocês, então, as referências bíblicas que eu utilizei, o tema para reflexão, que eu acredito que seja importante, né? Um versículo para você trabalhar durante a semana, e a pergunta, né? Eu vou te mandar a pergunta aí, para as perguntas que nós podemos fazer, né? Então, para nós meditarmos e começar a vivenciarmos, né? Nesse tempo. Esse momento, esse tempo, como a Adriana falou, é muito importante, porque a gente vai consumindo a palavra, né? A gente vai mastigando a palavra, e veja bem que não é uma coisa, não é eu estudar sozinho, né? Apesar de eu estar aqui mediando esse tempo, de estar na frente desse tempo, mas certamente essa conexão que nós temos faz com que eu também possa dizer algo, né? Porque isso vem de vocês também. Então, tudo aquilo que vocês estão transmitindo para mim, né? Porque nós somos um corpo espiritual. É uma coisa certa. Por isso que a própria Bíblia fala que quando a gente está sorrindo, a gente tem que sorrir junto, né? E quando a gente está chorando, a gente tem que chorar junto, né? Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Isso é um corpo, é uma estrutura, né? Então, é muito difícil para todos nós quando a gente fica sabendo que alguém está doente ou que alguém faleceu. É muito complexo, porque a gente perde aquela conexão, a gente sabe que a pessoa está com alguma situação, né? Então, a limitação humana faz com que a gente sinta tudo isso. Mas isso é promoção para o futuro. A gente tem que saber converter isso, né? Converter as situações que nós estamos passando em bênçãos, né? É muito difícil fazer isso do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Cristo, né? E eu posso dizer isso eu e mais alguns aqui, né, que estão também mais próximos, pode dizer, talvez vocês já podem dizer também, cada um com a sua história, né? Eu poderia dizer que não tinha condições nenhuma de estar nesse momento, né? Então, eu poderia estar simplesmente ter desistido muitas vezes, e muitas vezes, quem de vocês não pensou em desistir de alguma coisa, né? Mas quando você olha para o texto bíblico, você conversa com Deus, você pensa o seguinte: não, mas espera aí, eu não estou. Se eu desistir, eu estou perdendo não só a minha vida, né? Eu estou perdendo várias vidas, né? Porque tem muitas pessoas que dependem de nós, dependem de cada um de nós. Só que às vezes a gente não está percebendo isso. Mas como eu já disse outro dia, às vezes tem uma pessoa lá no mercado quando você chega, lá na farmácia quando você vai comprar um remédio, né? Que estava dependendo de você chegar lá e dizer algo para ela,
entende? Então, preparar o caminho para ela. Talvez só se encontrou uma vez na vida, mas aquele momento que você fez foi para a eternidade daquela pessoa, ou da sua própria eternidade. Porque às vezes a gente encontra pessoas que você não faz noção que ia encontrar, e quando chega a pessoa te diz, olha, você precisa pensar melhor nisso, né? Então, quer dizer, isso é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo de preparação, um tempo de preparação. Vida com propósito é isso, você está preparando para frente, né? Honrar aquilo que você está desenvolvendo, está aprendendo, né? Então, você foi criado para ser eterno. Espero que esse tempo tenha sido realmente favorável aí para o nosso crescimento, né? Não somente para nós, mas para vocês todos que estão envolvidos, né? Família, às vezes, e que vocês possam usufruir desse tempo que Deus está dando para cada um.